Pai amado, te rogamos que o Senhor venha falar o nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que te pedimos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, em Romanos 3 encontramos uma descrição da triste condição em que se encontra a humanidade. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, versos de 10 a 18. Amados, essa realmente é uma triste condição. Mas o Senhor, por nos amar muito, nos oferece uma oportunidade através do sacrifício de Jesus para que essa condição possa ser mudada. Podemos sim, pela graça de Deus, buscarmos uma mudança radical. Graças a esse Deus maravilhoso que nós temos, podemos escolher hoje não continuar vivendo tendo sempre uma boca cheia de maldição e de amargura. Não continuar vivendo como pessoas cujos pés estão sempre prontos para derramar sangue. Enfim, podemos escolher pela graça de Deus ser transformados e então não possuirmos mais aquelas características descritas em Romanos 3 ou qualquer outra característica que desagrade a esse Deus maravilhoso que nós temos. Amados, podemos ser transformados de homens injustos, pecadores, para homens justos, justificados pela graça de Deus, homens santos, transformados pela graça de Deus. De homens que não conhecem o caminho da paz, agora para homens que estão em paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Amados, a nossa atitude diante do que Deus quer fazer por nós é nos postermos diante de Deus com humildade, com coração contrito, como pecadores que somos, para que possamos receber do Senhor o perdão e também a transformação que o nosso Deus maravilhoso nos concede, que está disposto a realizar em nossa vida. A nossa lição da Escola Sabatina, a Carta aos Romanos, faz alguns comentários muito esclarecedores sobre Romanos 3. A nossa lição nos mostra que Romanos 3 é simplesmente a descrição da condição em que estão vivendo as pessoas que estão vivendo afastadas de Deus, longe de Deus. Mas a nossa lição faz algo mais por nós. Além de mostrar a nossa realidade, a nossa lição também nos mostra o caminho para que essa realidade possa ser mudada. O que Deus está disposto a fazer para com que essa realidade, essa triste realidade, possa ser mudada na minha vida e na sua vida, amado. Aqui na página 22 da nossa lição, a Carta aos Romanos, lição do aluno de 1990, nós encontramos uma pergunta sobre Romanos 3. Como Paulo descreve a linguagem dos ímpios? Romanos 3, 13 e 14. Paulo ilustra de maneira impressionante a repulsiva linguagem dos que não têm viva ligação com Cristo. A nossa lição coloca uma pergunta sobre Romanos 3 como sendo, lá já descrevendo a condição dos ímpios. Como Paulo descreve a linguagem dos ímpios? Romanos 3. E aí então faz o comentário que essa linguagem, aquelas características são pertencentes às pessoas que não possuem uma viva ligação com Cristo. Aquela linguagem é a repulsiva linguagem dos que não têm viva ligação com Cristo. Aqui na página 21 vemos um outro comentário da nossa lição sobre Romanos 3 que ainda é mais esclarecedor. Ao escrever que todos estão debaixo do pecado e que não há justo nem sequer um,
Romanos 3, 9 e 10, Paulo referia-se a todos que estão separados ou longe de Cristo. Todos aqueles que não experimentaram pela fé o poder salvífico de Jesus Cristo são injustos, necessitam de justificação. Página 22. Ao escrever que não há justo, segundo a nossa lição, Paulo referia-se simplesmente às pessoas que estão vivendo longe de Cristo. As pessoas que não têm uma experiência real com Jesus Cristo, que estão longe de Deus. É a descrição da condição de pessoas que ainda não foram justificadas, que necessitam da justificação. Mas como eu já disse, a nossa lição mostra a solução para que essa situação, essa condição possa ser mudada. Aqui na página 27 da mesma lição, nós encontramos um comentário importante sobre quando é que Deus considera uma pessoa justa. Nós vemos na palavra de Deus várias passagens que nos mostram que algumas pessoas, em dado momento de suas vidas, foram consideradas justas por Deus. Mas o que representa ser considerado justo? O que é ser tornado justo, ser considerado justo por Deus? O que isso realmente representa? Veja esse comentário da nossa lição. Quando nos é atribuída a justiça de Cristo, Ele nos torna justos diante de Deus e nos concede poder para levarmos uma vida santa. Amados, quando nós recebemos a justiça de Cristo, quando buscamos a justificação pela fé, Deus nos concede o perdão e também uma transformação ou poder para levarmos uma vida santa. A justiça de Deus, a justiça de Cristo, ela abrange todos os aspectos da nossa vida, toda a nossa vida. Ela abrange o nosso passado, nos concedendo o perdão, a justiça imputada. E também abrange o nosso presente, o nosso futuro, nos concedendo a justiça comunicada, que é o poder para que nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida santa, uma vida de vitória contínua sobre o pecado. Veja esse comentário na página 28 sobre justificação. Deus nunca considera o pecador impenitente como justo. Quando a pessoa não regenerada crê em Cristo, sua vida é transformada pela experiência do novo nascimento. No momento em que é concedido o Espírito Santo, o indivíduo é considerado justo. Quando Deus justifica o ímpio, Romanos 4,5, este não continua sendo ímpio, uma vez libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Amados, nós devemos estar nos reunindo, orando, jejuando e estudando justificação pela fé. Sabe, o inimigo deseja nos enganar com evangelho falso, com mentiras, tensionando nos levar à destruição. Mas Deus deseja que nós conheçamos esse plano da salvação. E nós precisamos realmente buscar esse conhecimento. Estudar muito, orar muito, amados. Tem muitas pessoas que parece acreditar que a justiça de Cristo é uma capa que vai cobrir os nossos pecados não confessados e não abandonados. Parece fazer com que outras pessoas acreditem que no finzinho, lá no momento final, Deus vai corrigir algumas coisas que ainda estiverem erradas no nosso caráter. Segundo a serva do Senhor, a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir os nossos pecados não confessados e não abandonados. Ela é um princípio que transforma a vida e rege a nossa conduta, amados. Veja outro comentário precioso da nossa lição sobre perdão, sobre justificação, agora na página 29. Perdão, justificação, imputação da justiça é mais que um ato judicial. Veja o texto do Espírito de Profecia. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. O maior discurso de Cristo, página 114. Perdão de Deus é mais que nos livrar da condenação do pecado. O perdão de Deus nos livra também do próprio pecado.
ser perdoado, ser transformado. Essa é a obra completa que Deus deseja realizar na nossa vida. Agora, eu não entendo, amados, diante do que nos revela a nossa lição da Escola Sabatina sobre Romanos 3, como sendo simplesmente a descrição da condição de vida daqueles que estão vivendo longe da face de Deus, eu não entendo como grandes evangelistas, homens com formação teológica, homens que têm acesso aos canais de comunicação da nossa igreja, como que essas pessoas podem usar Romanos 3 para tentar comprovar que não é possível viver sem pecar, que não é possível ser plenamente libertado do pecado? Não é essa a aplicação que a nossa lição, que a nossa igreja nos passou através da nossa lição de Escola Sabatina. Essa é uma interpretação dessas pessoas, desses evangelistas populares, que está adaptada para agradar os ouvidos carnais. Sabe? Se aquelas mensagens dos politicamente corretos. Amados, a verdade, ela pode ser dura, mas ela tem um resultado final de salvação, de vida eterna. A mentira pode ser agradável aos nossos ouvidos, mas o seu final é trágico. O que nós vamos escolher? Aceitar essas mentiras adaptadas para as pessoas que querem ouvir apenas coisas agradáveis, ou encarar pela graça de Deus essa realidade e buscar de joelhos dobrados essa transformação que o Senhor nos concede? Nós devemos escolher entre aceitar essas opiniões particulares ou aceitar a mensagem que nos é passada pela nossa igreja através da nossa lição de Escola Sabatina. Romanos 3 não é uma passagem que pode ser aplicada para que nós nos acomodemos no pecado, a essa condição de cai e levanta, de cristão vagalume, ora luz, ora trevas. Não! Deus está simplesmente mostrando ali como vivem as pessoas que estão afastadas de Deus. Para quê? Para que nós, então, sintamos a necessidade de nos aproximarmos de Deus e levarmos uma vida conectados a esse Deus maravilhoso, para que nós possamos, então, alcançar a justificação. Justificação que abrange tanto o perdão como a nossa transformação. Na questão de justificação pela fé, esse é um tema que nós vamos estudar para a eternidade. É um termo inesgotável. Nós pretendemos em outras oportunidades estar falando novamente sobre justificação pela fé. Mas, irmãos, precisamos entender que Cristo quer fazer uma obra real na nossa vida. Todos estão dispostos a ser perdoados. Quando você fala em perdão, todo mundo levanta a mão e quer ser. Mas na prática, a questão, a dificuldade nossa, na prática, é a questão da transformação. Parece que nós nos acostumamos com a condição de ser perdoado sempre. Parece que nós queremos assim, continuar levando a nossa vidinha de cai e levanta, acomodados à situação de ser perdoado sempre que necessitamos. Amados, essa transformação tem um tempo certo para ocorrer. É antes do fechamento da porta da graça. Devemos procurar estar louvando a Deus, glorificando o nome de Deus, mostrando para todo mundo que nós servimos um Deus que perdoa, mas que também transforma. Um Deus que quer encher o nosso coração de amor, de vida, que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos sejam repletos de amor, motivados pelo amor, que a nossa vida seja regida pelo nosso Senhor, o Espírito Santo, que Ele possa viver e reinar plenamente no meu coração. Assim mostraremos para o mundo que o nosso Deus é maravilhoso, perdoa e transforma. Só assim viveremos felizes, sabe? Não existe. Às vezes as pessoas recebem informações, vão para a igreja, conhecem um monte de informação, mas se elas não têm a vida transformada, levam uma vida fria, legalista, não são felizes. E Deus quer que nós sejamos felizes, amados. Sabe? Apesar de nós vivermos num mundo cheio de tribulação, nós podemos ter a paz que excede a todo entendimento. Então, não podemos usar Romanos 3:10 como uma forma de comprovar que não é possível viver sem pecar. Não.
essa não é uma aplicação que está de acordo com o que nos foi passado pela nossa igreja. Não é a vontade de Deus que nós, ao ler essa mensagem, nós fiquemos acomodados e falando, não tem jeito, é assim mesmo, nunca vai mudar. Não, não é essa a vontade de Deus. Outra passagem que deve ser comentada neste momento se encontra em Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Veja que Romanos 3:10 tem a mesma mensagem de Eclesiastes 7:20. Romanos 3:10, não há um homem justo sobre a terra e não há um justo sequer. E Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Será que a nossa lição da Escola Sabatina daria a Romanos 3 uma interpretação e a Eclesiastes 7:20 outra? Acredito que não. É a mesma mensagem. Eclesiastes 7:20 também está simplesmente nos mostrando que longe de Deus não há como ser justo. Longe de Deus não há como fazer o bem. Longe de Deus não há como não pecar. Por quê? Porque é Deus que nos transforma e nos torna justo. É Deus que nos capacita a fazer o bem. E é Deus que nos dá uma vida vitoriosa sobre o pecado. Deus seja louvado, amados, por querer fazer essa obra em nossa vida. Deus é justo. Ele não nos pede nada que seja impossível de ser realizado. Se Ele nos pede para levarmos uma vida santa, justa, é porque Ele está disposto a nos conceder poder para que nós possamos alcançar essa norma estabelecida por Ele. Deus seja louvado. Então, amados, as pessoas que estão usando Romanos 3:10 para tentar comprovar que não é possível ser plenamente libertado do pecado, entendendo que elas não podem continuar fazendo isso, porque não é a aplicação que nós devemos dar a esse texto da Bíblia, da Palavra de Deus, também devem parar de usar Eclesiastes 7:20. Porque, senão, essas pessoas estarão entrando em contradição, fazendo uma aplicação contrária àquela que foi feita pela nossa lição da Escola Sabatina. Nós devemos escolher ouvir e aceitar essas interpretações particulares de alguns evangelistas ou o que foi nos passado pela nossa lição da Escola Sabatina. Como você vai olhar para Romanos 3? Segundo os olhos desses homens, com a aplicação que eles fazem, ou segundo a nossa igreja, segundo a nossa mensagem, que nos fala de uma perspectiva diferente, de transformação, uma visão diferente de Romanos 3. Eu prefiro aceitar o que a nossa lição nos passou, o que a nossa igreja nos ensinou. Espero que você faça o mesmo, amado. Que poder teria interesse em fazer com que pensássemos que não existe possibilidade de uma plena libertação do pecado? Que poder teria interesse em fazer com que eu e você acredite, pense, que Romanos 3 descreve uma condição que não pode ser mudada? Satanás. Sim, realmente Satanás. Ele nos odeia e deseja que nós pensemos que essa condição é a condição que não pode ser modificada. É assim que Satanás faz. Ele mostra os nossos pecados, nossas fraquezas e diz, olha, sem chance. Mas, amados, infelizmente, Satanás tem seus instrumentos mesmo dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja adventista. Sim, Satanás tem muitas pessoas que ele usa dentro da igreja para fazer com que muitos não acreditem que é possível sim a plena libertação do pecado. Essas pessoas estão fazendo com que muitas pessoas acreditem que serão salvas, mesmo que não tenham sido libertadas completamente do pecado. Mesmo que ainda tenham alguma mancha no caráter, algum pequeno defeito no caráter, acreditando que mesmo assim serão salvas. Grandes evangelistas adventistas, estão usando Romanos 3, tentando comprovar com essa passagem bíblica que não é possível ser libertado do pecado. Irmãos, essas pessoas precisam entender que no momento que elas estão fazendo isso, elas estão sendo um instrumento nas mãos do inimigo, prendendo as pessoas no pecado, exaltando o poder do pecado
quando deveriam estar exaltando o poder de Deus. Quando deveriam estar exaltando o poder de Deus. Quando deveriam estar falando de libertação, estão fazendo com que as pessoas se acomodem no pecado, levando-as à destruição. E lembre-se, é Satanás que deseja, é ele que age assim. Então, no momento que essas pessoas estão usando essas passagens dessa forma, estão sendo usadas pelo inimigo. Amados, essas pessoas precisam compreender que Romanos 3 é simplesmente simples, pura e simplesmente a descrição das pessoas que estão vivendo longe de Deus. Não é uma condição que não pode ser mudada, certo? Essa libertação, a libertação do pecado, é a essência do Evangelho. Não adiantaria nada as pessoas terem muito conhecimento bíblico, conhecimento sobre a volta de Jesus, sobre o que é a morte, conhecimento sobre profecias, conhecer regras de conduta, regras de alimentação, mas não ter esse conhecimento que é a essência do Evangelho, a libertação do pecado. As pessoas seriam doutrinadas, poderiam até levar uma vida religiosa, mas o coração não foi transformado, não foram libertas. Deixar de fazer algumas coisas, mas continuar desejando fazer aquelas coisas. É uma vida infeliz. Deus não quer que sejamos infelizes. O cristianismo é a essência, o cristianismo real é uma vida de transformação, de felicidade, porque nós temos um coração, passaremos a ter o coração movidos por amor. É isso que Deus quer fazer de nós. É isso que Deus quer fazer em nós. Nós precisamos conhecer o Evangelho completo. O Evangelho que nos fala tanto de libertação, de perdão, como de libertação também. Eu encontrei uma meditação nossa, bem antiga, de 1960. Dá-nos hoje, veja como era a nossa meditação. Eu encontrei um comentário muito interessante que nos fala da importância de nós conhecermos o Evangelho por completo. Aqui nessa descrição aqui nós vemos uma experiência que Moody, o grande evangelista, relata e o que ele comenta a respeito do Evangelho completo. Aqui nos conta, na página 96 da meditação matinal, Dá-nos hoje, de 1960, aqui nós vemos que Moody se encontrou com um escocês. Esse escocês havia tido uma experiência de conversão poderosa, maravilhosa, mas regrediu na sua vida espiritual e caiu novamente em alguns hábitos pecaminosos. E aquela vida de derrota dele, então, ele se coloca diante de Moody e pergunta: que há comigo? Não haverá auxílio para mim? Ele pergunta àquele homem de Deus, então. Veja o que Moody respondeu. Meu amigo, respondeu Moody, seu mal é que o Senhor aceitou apenas metade do Evangelho. Cristo não só morreu para salvá-lo da pena do pecado. Essa é a metade do Evangelho. A outra metade é o fato de a ele haver sido dado todo o poder no céu e na terra para lhe dar a vitória sobre a influência dominante do pecado. Glória a Deus, Deus seja louvado. O bendito Evangelho abrange tanto a purificação da mancha do pecado como a vitória sobre o seu poder. Por meio de Cristo, essa vitória pode pertencer-vos. Aquela pessoa, ao chegar para Moody e falar que havia caído, Moody então fala: o Senhor conheceu metade do Evangelho. Aquela metade que fala de libertação da pena do pecado. O Senhor precisa conhecer também aquela outra metade, a outra metade do Evangelho, que fala de vitória sobre o pecado. A Cristo foi concedido que nos dê todo o poder no céu e na terra, para que nós possamos vencer todas as influências do pecado. Amados, Deus seja louvado. Nós não precisamos viver como escravos do pecado. Lembre, o sangue de Jesus tem essas duas propriedades. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele tanto pode nos trazer o perdão, como também ele pode nos lavar, pode nos purificar de toda a mácula do pecado, de todo defeito de caráter. Tudo pode ser transformado. O verdadeiro evangelho é aquele que nos revela a nossa condição, como fez em Romanos 3, para que nós sintamos a necessidade de arrependimento, de confissão, para que nós possamos então buscar o perdão. O verdadeiro evangelho também nos mostra o caminho a ser percorrido,
o poder que está à nossa disposição para que essa condição possa ser mudada, para que nós, como o apóstolo Paulo, nós também possamos dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso propósito, viver de uma forma que nós também possamos dizer: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que as minhas ações, os meus atos, as minhas palavras, os meus pensamentos sejam constantemente regidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Esse é o evangelho que deve ser levado para as pessoas, de libertação, de transformação, de que não existe pecado que não possa ser vencido pela graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse é o evangelho que deveria ser pregado por todos. Todos. O evangelho poderoso, com mensagens maravilhosas de libertação. Esse é o evangelho que deveria ser pregado por todos. Principalmente por aqueles que vivem no evangelho. Amados, o verdadeiro evangelho tem mensagem de transformação, de libertação maravilhosa, como esse que eu vou ler da serva do Senhor. A transformação do caráter é o testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser. O Espírito de Deus produz nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência à vontade de Cristo. E o homem interior é renovado segundo a imagem de Deus. Profetas e Reis, página 225, A Vinda do Consolador, página 63. Amados, o Espírito de Deus produz nova vida na alma, levando os nossos pensamentos e os nossos desejos à obediência à vontade de Cristo. Percebe? Percebe a profundidade, a grandiosidade da obra que Deus quer realizar em nossa vida? Deus quer fazer uma mudança radical realmente na nossa vida. Sabe, nós vivemos mergulhados num cristianismo fraco, medonho, sabe? Nossa, irmãos, há tanta coisa a ser buscado, há uma nova vida a ser alcançada. E parece que o inimigo cega o nosso povo para que nós não busquemos essa transformação. Lógico, ele não deseja a nossa salvação, ele quer nos prender no pecado. Ele quer nos prender nos pecados até que seja tarde demais. Na palavra de Deus nós encontramos muitas passagens que falam da promessa de vitória sobre o pecado. Nós vamos, em outras oportunidades, estar falando dessas passagens, de como vencer, de inúmeras passagens que existem na Bíblia de vitória sobre o pecado. Mas veja essa aqui em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11, onde nos fala de justificação. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem roubadores, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Veja, amados, tais fosse alguns de vós, mas vos lavastes, mas fosse santificados, mas fosse justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ser lavado, ser santificado e ser justificado. É essa obra que Deus quer fazer na nossa vida. Ser totalmente transformado, lavado e santificado, e então justificado pela graça de Deus. Oh, Deus maravilhoso! Em Tito, nós somos salvos pela graça, unicamente pela graça. E em Tito vem nos falando de salvação pela graça. Veja, do que a graça nos salva? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Justificação pela fé, salvação pela graça. Mas como a graça nos salva? Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Tito 2, 11 e 12. A graça de Deus nos é concedida para que nós sejamos educados, olha só, educando-nos para que,
renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Viver no presente de forma justa, justificado como homens justos, transformados pela graça de Deus. Nós não precisamos viver como cristãos vagalumes. Ora luz, ora trevas. Esse cai e levanta não precisa ser contínuo na nossa vida. O desejo de Deus é que nós andemos na presença dEle, em pé, sem quedas, sem, ficar vacilando entre o caminho de Deus e o mundo constantemente. O mundo está cheio de hipocrisia, irmãos, de cristãos que têm Jesus daqui para fora. Jesus quer reinar no nosso coração e o mundo precisa ver Jesus em nós. É assim que o nome de Deus será glorificado. É assim que nós louvaremos e glorificaremos ao nome de Deus, mostrando para o mundo que nós servimos um Deus que perdoa, mas que também transforma e nos torna em novas criaturas, homens felizes, cheios da graça de Deus, amando a todos, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo. Esse é o desejo que Deus tem para cada um de nós, amados. Outro dia, amados, um pastor adventista me fez a seguinte pergunta: você saberia me dizer quantas palavras para pecado aparecem na Bíblia? Olha, eu não sei com que objetivo esse pastor me fez essa pergunta. Sinceramente, eu não sei quantas palavras aparecem na Bíblia para pecado. Mas, amados, não me interessa saber esse tipo de coisa. Sinceramente, eu não pretendo gastar um minuto da minha vida pesquisando na Bíblia quantas palavras para pecado existem na Bíblia. O que me interessa realmente saber é que existe uma palavra na Bíblia, um nome, que é mais poderoso que todo o império das trevas. E esse nome é Jesus. Sim, Jesus pode me dar a vitória sobre todo o pecado. Não existe um nome para pecado que seja mais poderoso que Jesus. E Deus seja louvado por isso, amados. Veja que mensagem poderosa no livro Parábolas de Jesus, página 146. Aqui nós encontramos uma mensagem poderosa da obra que Deus quer realizar na nossa vida. A fé purifica imperfeições herdadas. Parábola de Jesus 146. Os que, mediante uma inteligente compreensão das Escrituras, têm visão certa da cruz, os que na verdade creem em Jesus, têm alicerce seguro para a sua fé. Possuem aquela fé que opera por amor e purifica a alma. Purifica a alma do que mesmo? De todas as suas imperfeições hereditárias e cultivadas. Amados, a fé que purifica a alma e nos purifica de todas as nossas imperfeições hereditárias ou cultivadas. Não existe desculpa para o pecado. Não existe desculpa para o pecado. Não existe uma passagem na Bíblia que possa ser usada de uma forma que leve as pessoas a se acomodarem em uma vida de cai e levanta. Não. O propósito de Deus ao mostrar nossa condição é simplesmente nos revelar nossa condição para que ela seja mudada, para que ela seja levada para o Evangelho completo, o Evangelho que nos fala de libertação da condição deste mundo. Seremos salvos deste mundo quando nós formos salvos do pecado, amados. Esse é o plano da salvação. Deus está ansioso para nos libertar, para transformar a nossa vida, para nos fazer com que sejamos pessoas libertadas de tudo aquilo que aflige a nossa vida, que nos traz sofrimento, e já começar a viver a alegria de um mundo vindouro, onde não haverá mais tristeza, nem mais desastres naturais. Vamos lutar por esse Evangelho, amados. Veja que promessa maravilhosa aqui de libertação em 1 Pedro, 2 Pedro 1,4, vemos, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, as promessas de Deus, veja, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina,
livrando-vos da corrupção e paixões do mundo. Se eu permitir que o Espírito Santo viva e reine no meu coração, eu me tornarei co-participante da natureza divina. E isso me livrará das paixões e corrupções que há no mundo. Glória a Deus, novamente eu falo. Devemos louvar a Deus, glorificar o nome de Deus, por querer transformar homens injustos, pecadores como eu, amado, como você, em homens completamente libertados e transformados pela graça de Deus. Se nós permitirmos, então, viveremos essa realidade agora descrita em 1 Pedro capítulo 4, verso 1 e 2. Olha no que deve estar focada a nossa mente, qual deve ser o nosso propósito, qual deve ser o nosso desejo, como deve ser o padrão de vida que nós devemos almejar para nós. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Amados, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O tempo que nos resta aqui neste mundo, o nosso propósito deve ser não viver de acordo com as paixões dos homens, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Isso é possível? Sim, isso é possível pela graça de Deus. Que nós levemos esse evangelho, que nós busquemos esse evangelho. Amados, desperta, povo de Deus. Deus está ansioso para nos levar para casa e nos tirar desse mundo onde acontece tantos desastres, tantas coisas ruins, onde tantas pessoas estão sofrendo. Ele está ansioso para nos levar para casa. Então vamos nos despertar, vamos lutar por esse evangelho essência, vamos nos unir em oração, estudar, orar uns pelos outros, para que em breve nós possamos estar preparados para contemplar nosso Rei vindo sobre as nuvens dos céus e podermos então abraçar esse Deus maravilhoso e nos abraçarmos em um mundo completamente diferente desse que nós conhecemos. Amados, vamos lutar por isso. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Que esse seja o evangelho pregado pelos nossos evangelistas. Que os nossos evangelistas, que o nosso povo possa despertar-se para uma mensagem poderosa de libertação, de vida ao lado de Deus. Sempre com humildade, mas sempre almejando mais e mais santidade. E tendo como objetivo uma vida de contínua obediência a Deus. Essa deverá ser o nível de santidade alcançado por aqueles que subsistirão no tempo de angústia, onde não haverá mais intercessor. Que busquemos isso hoje, porque amanhã poderá ser tarde demais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe e nos transforme. Que esse seja o nosso desejo. Amém, amados, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, obrigado pelas meditações que fizemos na Tua Palavra. Que essa obra possa se tornar uma realidade na nossa vida. Desperta o nosso povo, nos prepare para um encontro em breve com o Senhor. Nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo.